Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 20 de agosto, uma terça-feira, e vamos aí para mais atualizações. Caso você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o like, deixar o joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado. E também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Porque você assistindo e dando like, o YouTube ele vai entender que você gosta do conteúdo e por isso ele acaba entregando, né? Chega para mais pessoas, beleza? Dito isso, direto para o gráfico já sem enrolação. Deixa eu só voltar aqui. Cadê o nosso querido Ibovespa? Hoje mais uma alta, 0,23 é uma alta que a gente já vê aqui a diminuição de volume comprador, mas se aproximando também do alvo, né, que seria o alvo aqui de completar essa primeira movimentação no sentido de projetar 100% da perna, tá? O que é bem bonito tecnicamente. A gente tem uma perna de expansão, uma perna de contração, mais uma perna de expansão e geralmente dentro de uma tendência, essa que a gente chama de perna de reversão, ela tem pelo menos o tamanho da perna anterior, que é 100%. Essa, nada mais do que essa perna replicada aqui novamente, tá? Isso que dá lá no alvo de 100%. Próximo alvo, então, 136.800. Como já está aqui perto, eu acredito assim que deu uma puxada até aqui para cima, mas a gente já começa a ver a sinalização de uma possível topo desde o fechamento da semana passada, né? Ainda seguiu subindo. A gente vê hoje aqui uma queda de volume comprador e imaginar uma correção não seria nada fora do normal, dado que a maioria dos papéis subiram bastante, né, em forte movimentação de alta e muito deles sem fazer correção. Então a correção ela nada mais é do que novas oportunidades, né? Então é interessante, a gente diz que dentro de análise técnica, os movimentos saudáveis, movimentos duradouros, eles são exatamente assim, né? Um movimento de expansão e um movimento de contração, seja ele fazendo uma correção até as médias ou uma correção lateral, ok? Mas que sim, tem que ter correções dentro dessas tendências para que a gente possa, né, conseguir pegar novas oportunidades e é um processo normal. Então não adianta ele subir em linha reta, porque depois de um certo tempo tecnicamente falando, né, ali no gráfico, a gente já não consegue ter tantas possibilidades boas de entrada. Então sempre é interessante pontos de correções, tá? Então correção é essa, se fosse considerar a média móvel de 9, correção lá para a faixa dos 133 mil pontos, tá? Dito isso, partindo para o dólar, a gente tem o dólar ainda em cima da zona de suporte, mas sem demonstração de força compradora, por enquanto só repique da média móvel de 9. Interessante só quando o preço passar a fechar acima da média móvel de 9 e de 20. Por enquanto ainda está fraco o dólar também. Ah, olhando lá fora, antes de começar pelo S&P, uma coisa que chamou a atenção foi, deixa eu só conferir isso, que o nosso EWZ, ou seja, a bolsa, lá na bolsa de fora, né, a nossa bolsa, no caso o Ibovespa, dolarizado caiu 1,20 lá fora, tá? Então eu diria que assim é um ponto de atenção também, ok? Mas a nossa bolsa lá fora caiu 1,21, enquanto aqui dentro, né, do Brasil, fechou aí com 0,30 de alta, beleza? Fechado o parênteses, né? Indo para o S&P 500, hoje uma queda de 0,20, ele começa a se aproximar, né, que a gente comentou, além de ser o topo na zona dos 5.600, tem também aqui um gap, um pequeno gap aqui nessa região. A gente já vê aqui a dificuldade de continuar subindo, mesmo com essa movimentação de alta em linha reta aqui das duas últimas semanas, vale o adendo que subindo com volume decrescente, a gente tem um volume aqui bem baixo no S&P, tá? Chegando próximo de zona de topo, já entra a pressão aqui, né, mais vendedora ainda. Por enquanto não vejo nada de interessante, tá? Se aproximando de topo, volume baixo com preço subindo, então é um ponto de atenção. Tá? O Dow Jones também se aproximando de ponto de resistência dos seus topos anteriores, já começa a demonstrar uma certa fraqueza nos 40.800. Resistência na faixa dos 42, tá? 41.300, perdão. O índice da Nasdaq
0,33 de queda no dia de hoje. Também só fez uma movimentação em linha reta, por enquanto nada demais, né? Agora, se ela fazer a correção, andar lateral ou corrigir, deixar um fundo e depois um novo pivô, aí a gente entra em tendência de alta no curto prazo novamente. Por enquanto a gente tem só uma perna de expansão, né? O petróleo 0,24 de queda, ainda segue bem fraco. Abaixo dos 76 dólares aciona mais um pivô de baixa. E o próximo alvo 74 dólares, tá? Então bem fraco o petróleo. DXY, Cacilden, uma queda de 0,5%, olha, 0,46%. Confirmou ontem, após o vídeo que a gente gravou aqui do fechamento. Olha aqui, né? A gente viu o DXY acabou perdendo fundo ontem ainda, olha. Então, movimentação a gente conseguiu mapear bem. Próxima zona de suporte é os 100 dólares aqui pro DXY, tá? E aí abaixo disso, a gente já começa a mirar, olha, a zona dos 99, tá? Zona dos 99. Deixa eu só ajustar isso aqui. Vou colocar aqui. Mas bem bonito o movimento, as médias vêm conduzindo aqui a movimentação. Partindo para as bolsas mundiais, a gente tem o Nikkei uma alta de 1,80, por enquanto nada de interessante. O DAX uma queda de 0,35, Hang Seng uma queda de 0,80 e Moex uma queda, que é a bolsa da Rússia, 0,26, mas cravando o suporte que a gente havia comentado, que era essa região dos 2.700, tá? O ouro segue subindo, hoje mais uma alta aí de 0,5%. Próximo alvo é a região dos 2.550. Segue tendência de alta no curto e médio prazo. Bem interessante aí o ouro. O gás ainda segue aqui brigando, né? Fechando acima dos 2,40, aciona um OCOI, que é um ombro cabeção ombro invertido, podendo jogar essa movimentação viés mais positivo novamente, tá? Vamos só ajeitar aqui, olha. A gente já pode passar aqui uma zona de suporte. Eita, de suporte agora. A prata, a resistência só lá em cima nos 31. Dando uma olhada nas criptos, a gente tem o Bitcoin. Hoje uma alta de 0,24, ainda segue bem enroscado nessa congestão e acumulação em topo, tendo sua zona de suporte nos 52 mil dólares e resistência nos 70 mil. Ethereum ainda segue aqui também bem travado, né? A gente tem resistência nos 2.800 e suporte nos 2.100. Ainda não mudou nada do que a gente viu nas duas últimas semanas, tá? Voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram foram Klabin no dia de hoje, bonita movimentação, tá? O ativo que vem aqui pelo gráfico semanal próximo das médias móveis de 9, no gráfico diário também, então temos uma movimentação alinhada. Para quem quis pegar no pivô, já foi acionado, né, nos R$ 22. O stop técnico está aqui nos 20 e 39, um stop de 7%. E aí, alvo, consideraria aqui esse ponto de resistência que é lá nos R$ 24, que é uma resistência de médio prazo, dá basicamente 1 para 1, né? Que seria esse ponto principal de resistência aí para Klabin, tá? Então, bonito movimento. Quem está dentro, a gente tem aqui volume comprador acima da média. O OBV ainda não rompeu esses pontos de resistência aqui. Mas está valendo, né? O stop que era aqui no fundo pode ser jogado para a mínima do dia de hoje. Braskem não vejo nada. Tentando romper uma LTB, mas ainda acho um ativo bem fraco, sem nada interessante para ser feito. Os dois ativos que mais caíram, a gente tem CVCB3. Inclusive, se alguém aí lembra do racional que a gente comentou aqui, olha, deu certo em CVC, né? A gente comentou aqui embaixo, ó, quando ele deixou essa barra em zona de suporte, poderia, né, comprar no rompimento da máxima, stop na mínima e também tecnicamente configuraria aqui um 9.1 de compra, né, quando a gente tem aqui média móvel de 9 virando para cima na primeira barra após uma movimentação de baixa, né? Para tentar levar pelo menos até esse topo aqui anterior ou até a resistência aqui inclinada, né? Totalizando aí, quem pegou chegou a andar 12,5%
A favor. É bem bonito. Agora eu não vejo mais nada para fazer por enquanto, tá? O segundo ativo que mais caiu foi a Açaí 3. Para ter algo interessante para cima, só rompendo e fechando acima dos 10,77, que aí acionaria um pivô de alta. Mas por enquanto não vejo nada interessante. Agora, a análise é a pedido de vocês. Inclusive, quem gostaria de, né, de até travei aqui agora, ó, de ver alguma análise, tá, pessoal, de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para amanhã. Beleza? O ETF de Ethereum, por enquanto nada interessante, né? Assim como a gente viu que o preço está parado lá no ativo real, que é o Ethereum, não vejo nada nesse ETF por enquanto, tá? Absolutamente nada interessante por enquanto. E se for para trade de curto prazo, também não acho interessante, tá? Esses ETFs aqui é de médio para longo prazo só. Para trade de curto prazo, não vejo, não acho interessante, dada aqui a quantidade de gaps que tem. MRV, eu já havia comentado aqui da possibilidade de uma compra de pullback, depois de romper um ponto de resistência inclinado, alinhado com as médias. Quem pegou se deu bem, a intenção era levar até a média móvel de 200, totalizando um upside de 9%, mas aqui teve a oportunidade com 7,63 fazer pelo menos uma saída parcial. Quem pegou o stop está aqui embaixo no 7,01, ainda segue dentro do trade, não vejo por que sair, tá? Mas bem bonito, agora não vejo mais nada para fazer. Tende 3, a gente comentou da ótica do semanal e do mensal, né? O pivô, olha, um ativo que sofreu bastante nos últimos anos, caiu pra caramba, fez uma movimentação fortíssima de alta, na qual eu também comentei aqui no ano passado ainda, a possibilidade de um trade de contratendência aqui nessas regiões. E passou aqui basicamente um ano andando lateral em região de topo, e agora com a cara de querer romper essa LTB, tá? Então imaginando replicar essa perna de alta aqui para cima, eu vejo uma boa possibilidade em Tend 3. Levando isso para o diário, seria um trade aqui no pivô que já foi acionado dos 3,63. O stop estaria lá embaixo nos 12,28. É um stop de semanal, tá? Uma operação de mais médio prazo com stop aí de segurança de 10,5%. O alvo do pivô de curto prazo é ali nos 15,94, tá? Então tem um upside aí de 16%, bem interessante, né? Basicamente 1,5 o tamanho do risco inicial, tá? Então acho bem interessante, a compra já foi acionada no pivô dos 13,70, isso aí, bem bonito, tá? Bastante volume comprador, ainda sigo acreditando no papel. VBBR3 já não acho mais nada interessante, a gente comentou do papel aqui embaixo, depois aqui de novo na possibilidade de pivô. Agora aqui em cima, onde já está, mesmo que a solicitação foi de médio prazo, não vejo mais nada para fazer. Tá? Muito distante da média móvel de 9 no semanal. Então eu aguardaria aqui uma correção, seja ela lateral ou até média móvel de 9. Tá? Por enquanto já não vejo mais nada para ser feito em VBR3. Viva 3, a gente também comentou da possibilidade desse ativo aqui, acho que foram umas 3 vezes, né? Foi aqui no pivô, depois aqui em cima, olha, quando ela rompeu aqui de novo e acionou o novo pivô. Intuição, né? Intuição não, a intenção era levar pelo menos até essa média móvel de 200 do gráfico diário, ou essa resistência inclinada, né? No caso, essa LTB que também passava por aqui, teria sido mais ou menos feito uma saída parcial nessa região. Quem pegou aqui embaixo conseguiu explorar 17%, quem pegou no segundo pivô conseguiu pegar aí 9,84, tá? O stop ajustado eu já deixaria, né, pensando em curto prazo, nessa fronteira de gap aqui dos 25 com 33. Tá? Quem quer proteger mais nesse novo fundo aqui dos 25 com 81. Levando agora em consideração o pedido que foi de médio prazo, olhando pelo gráfico semanal, é um ativo que volta a chamar a atenção. A gente pode considerar isso aqui como um OCOI, né, que é um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, que seria isso aqui. Ó. Ombro, cabeça, ombro do semanal. Tá? O movimento completo do que eu comentei lá no gráfico diário, só que de uma maneira mais ampla. Que é um movimento, né, é um padrão de reversão de tendência. Tá? Então, bem bonito ainda a Viva 3. Quem sabe ela volte aqui, olha, para o início da última perna forte de baixa, lá para a região dos 32. Vamos ver aqui as médias. Ainda está um pouco afastado da 9 e da 20.
Não vejo uma entrada mais clara por enquanto, apesar de acreditar ainda na movimentação de alta do papel. Quem conseguiu pegar lá pelo gráfico diário e já está posicionado, mil maravilhas. Mil maravilhas. Pensando em dar um pouco mais de espaço para esse ativo, eu colocaria o stop abaixo da média móvel de 200 do gráfico semanal. Está 25,41. Vamos ver onde foi essa fronteira de gap. 25,34. Colocaria um pouco mais abaixo, então. Colocaria aqui nos R$ 25. Um stop ajustado, já sem risco na operação, para tentar pegar ainda mais uma perna de alta. Olhando pelo diário, se ele vem para romper os 27,53, ele tecnicamente aciona mais um pivô de alta, né? Porque ele fez uma correção, deixou um novo fundo, a partir do rompimento do topo, aciona um novo pivô. Pelo gráfico diário, ele daria uma compra na entrada dos 27,61, o stop nos 25,83. Eu só não gostaria, né, o que não me deixa confortável é pegar um pivô do gráfico diário com o gráfico semanal um pouco distante da média móvel de 9, tá? Mas, tecnicamente, vale aí o trade também. No gráfico diário está bem interessante. Entradinha nos 27,56, o stop nos 25,84. Bem bonito o papel, tá? A gente comentou diversas vezes de Viva 3. ABCB4 também uma boa movimentação, né? Olhando aqui com viés de médio prazo, o ativo segue dentro de uma tendência e canal de alta, né? Com a sequência de topos e fundos ascendentes. No gráfico semanal acionou mais um pivô, né? A gente já tinha comentado aqui, olha, tem uma linha aqui, só que ele já acionou mais um pivô aqui, olha. Só que mesmo que acionou esse pivô, o interessante é só quando ele fechar acima dos 24,45, que ele rompe todo esse antigo ponto de resistência aqui anterior. Mas o ativo já está com um viés e uma tendência de alta no curto e no médio prazo, isso é fato. Não vejo mais entrada. O stop do semanal, para quem já está posicionado aqui embaixo, olha, quem pegou por aqui, nesse trade de correção, que eu também comentei. O stop você pode colocar, se quiser dar uma ajustada a mais, na mínima da semana de hoje, aí teria que esperar a sexta-feira fechar. O interessante seria que ela fechasse acima desse rompimento nos 23,50 para de fato confirmar esse pivô aqui do semanal. Né? Hoje ainda é terça-feira. O stop mesmo está lá embaixo nos 21,76, tá? O alvo, deixa eu só ajustar isso aqui. O alvo, se a gente fosse considerar esse canal de alta, que não é um canal lá dos melhores, a linha de retorno joga lá para os 28,16. Se quiser projetar essa perna completa de alta, seria isso aqui, próximo alvo 25,65, tá? Então do rompimento aqui para quem pegou nos 23,50 até lá em cima já dá 8,83. Bem interessante, né? Agora médio prazo teria que segurar e carregar aí, seguindo média móvel de 9, de 20 pelo semanal, que são bons parâmetros, tá? Está bem interessante. Pelo gráfico diário, a última entrada foi aqui no pivô e já está rolando. Né? Agora não vejo mais nada para fazer, mas quem está posicionado também não vejo motivo nenhum para sair. Centauros, a gente comentou desse ativo também aqui umas 3 ou 4 vezes. Né? Foi aqui no rompimento dessa congestão menor aqui para baixo. Depois comentou no pivô aqui em cima dessa possibilidade. Depois mais aqui no pivô. E agora ele está acionando mais um novo pivô no diário, aqui no rompimento da máxima. Já acionou compra. Quem conseguiu pegar nessas oportunidades anteriores conseguiu pegar um bom upside, pelo menos um bom espaço para trabalhar e para conseguir fazer a operação. Se a gente olha aqui pelo semanal, está se aproximando da média móvel de 200, onde eu comentei que no semanal seria interessante carregar. Entrou numa região de vazio gráfico. Né? O último ponto importante de resistência foi aqui embaixo nos 14,03. Próximo ponto de resistência relevante, 23,50. Entre essa região, olhando aqui para a esquerda, a gente tem um vazio gráfico, né? Onde a gente consegue ver uma facilidade, entre aspas, melhor para o preço se desenvolver, assim como a gente está vendo a movimentação do Grupo Centauros. Né? Médio prazo, cara, o stop de segurança está aqui embaixo, olha, que é um stop nos 14,57 da mínima dessa barra da semana do início da semana aqui de agosto, né, no dia 5.
porque é a primeira mínima aqui abaixo da média móvel de 9, tá? É só um stop mais de segurança, tá? Aí depende, existem N fatores, dá para você colocar um ponto de stop, e claro que de acordo com o seu objetivo e do motivo seu de entrada na operação. Mas está bem interessante, próximo da média móvel de 200, eu pensaria em fazer pelo menos uma saída parcial dos 18,43, e o alvo, pelo menos um ponto que eu ficaria mais atento, vamos dizer assim, lá nos 23,50, tá? Acho que tem espaço para ir lá. Tendência de alta bem bonita no gráfico diário, tá? Outro ativo, Pomo 4, por enquanto no diário. Vamos ver, no semanal tá bem interessante, né? Tá próximo da 9, no diário aqui ele acionou o trade de correção. Olha, movimentação de alta, se afastou da média, ele vem até a média, não rompeu as máximas dessas barras aqui, olha, deixou uma barra verde, rompimento da máxima, uma entrada, stop na mínima aqui, olha, do 6,66, um stop de 5,60, 5,60, 5,60, eita lasqueira. Até que o topo anterior, olha, dá um upside de 8%. Então, basicamente, 1,5%, quase 2 para 1. Né? Você pode pensar em fazer uma saída parcial no 7,70 e depois tentar carregar caso o ativo continue aí a tendência de alta. Próximo alvo de médio prazo, os 9,58. Outro ativo, Kepler 3, a gente comentou do papel aqui embaixo, depois comentou aqui. Quem pegou acabou se dando bem, o papel chegou a entregar 9%. Para acionar um novo pivô, ele precisa romper o seu topo anterior deixado nos 11,61. Só que no gráfico semanal eu gostaria de ver uma correção, pelo menos até média móvel de 9 ou mais uma semana ali, 1, 2 semanas lateral em topo, tá? Para me sentir mais confortável em fazer uma operação de pivô no gráfico diário. Quem não gosta de pegar pivô no gráfico diário com o preço distante da média móvel no semanal, tá? BIF3, que eu havia comentado com vocês que a gente precisaria de uma correção, a correção veio, né? Olha, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, basicamente uma semana e meia aqui de correção. Hoje acionou um novo pivô, rompendo aqui o topo. O stop está aqui no 7,33, um stop de 6%. O alvo, primeiro alvo aqui em 8,50, que é a projeção do pivô, dá 8,73, basicamente 1 para 1. Né? E aí depois o alvo de 100%, na região dos 9,28, totalizando 18%, que nada mais seria do que imaginar que BIF3 replicasse esse movimento aqui para cima novamente, né? Porque do fundo até lá em cima, caso ele crave, dá os mesmos 26%. Tá? Então, bem interessante BIF3, um dos ativos mais interessantes das 2 últimas semanas. Volume aqui de alta, acima da média, bem interessante, né? Viveu, não acho nada interessante, tá? Papel em tendência de baixa, não ficaria comprado no papel de jeito nenhum, só com uma arma apontada na cabeça. Não vejo nada interessante, papel bem feio. Vamos 3, eu já comentei ontem. Acionou aqui a bandeira, a entradinha estaria no rompimento da máxima, hoje não rompeu, né? 8,83, o stop lá embaixo, nos 8,07. Tá? E aí tentar carregar pelo menos até o topo anterior, dá 8,5, basicamente 1 para 1. E depois tentar carregar até os 10,23, que seria uma resistência desse topo principal de toda essa base de movimentação de baixa anterior. Um upside de quanto? 15? De 15,5%, tá? Mas é aquela, o stop aqui de 8%, um stop de swing trade é um stop bem grande, então tem que ajustar a mão. Tem que tomar cuidado. Se não sabe ajustar a mão, fica de fora. Quando aparece oportunidade, mas que foge do nosso controle de risco, o melhor a se fazer é ficar de fora, né? Não operar também é operar. Beleza? Espero poder ter ajudado. Desculpa um pouco o tempo e até amanhã.